Olá, boa tarde a todos. Meus cumprimentos aqui aos alunos da FACEB, do curso de Obreiros, Ministério Fama. Eu sou o pastor Moab, ministrante da matéria de Administração Eclesiástica, e este vídeo nós vamos entrar na aula 6. A aula 6, ela vai falar sobre os impostos, a necessidade de ter uma compreensão básica sobre o que é essa matéria de vital importância para a igreja enquanto instituição e para todos os cidadãos envolvidos, né, ou imersos dentro desta instituição. A aula 6, ela vai começar na página 159, que vai falar a igreja e os impostos. Muito bem, nessa aula nós vamos falar o que são os impostos federais, estaduais e municipais. Há muitas pessoas que têm uma compreensão equivocada sobre o pagamento de impostos por parte da igreja. Esse contexto isenção, ele tem algumas particularidades. Não é uma abrangência, não é uma totalidade. Então, nessa aula, nós vamos ver a que se refere a isenção da igreja no que diz respeito ao pagamento de impostos, ok? Então vamos iniciar a nossa aula na página 160 da aula Administração, da matéria de Administração Eclesiástica. Pegue o seu livro e vamos estudar juntos, ok? Muito bem, a primeira parte, como igreja, nós temos que ter uma noção clara de que o próprio Jesus deixou claro de forma expressa o respeito ao governo e ao reconhecimento do pagamento de tributo a quem é de direito. Em nenhum momento Jesus veio para ser um insurgente contra as leis que regem a sociedade. Mesmo estando sob o jugo romano, ele reconheceu quando ele pede para os seus discípulos: me dê uma moeda. Ok. Que imagem tem na moeda? De César. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Interessante que, abrindo aqui um pequeno parênteses, dar a César o que é de César é só o monetário. É só a moeda. Agora, dar a Deus o que é de Deus é algo muito mais complexo, é algo de inteireza de coração, é o reconhecimento, é o aceitar a Cristo como Salvador e viver a vida plena conforme os conteúdos descritivos, né, e diretivos que estão nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Ok? Então, nós vemos lá em Lucas capítulo 20 que Jesus deixa esse ensinamento, né, do nosso dever de reconhecer a obrigatoriedade do pagamento de impostos. Muito bem, continuando. A igreja deve seguir as leis. A igreja goza de imunidade tributária em relação ao patrimônio. Interessante isso, como eu disse no começo, muitas pessoas acham que a igreja não tem que pagar imposto nenhum. Não. É um direito constitucional, está na Constituição Federal, né? Aqui está no livro, na página 160, que diz assim: a igreja goza de imunidade tributária em relação ao seu patrimônio. A imunidade é constitucional, dessa forma automática, e dispensa requerimento a qualquer autoridade. A imunidade é um instituto de não tributação constitucional. Ok? Então vamos entender a que impostos estamos isentos e a que impostos nós temos que reconhecer o seu recolhimento. Muito bem, a Constituição Federal, no seu artigo 150, no seu inciso 4º, B e C, vai tratar das disposições sobre a limitação do poder tributário, onde é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre quaisquer templos em que houver culto, segundo Pinto, página 59. Muito bem.
O artigo da Constituição Federal, o artigo 150, diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar impostos e instituir impostos sobre todos os templos de qualquer religião em solo nacional brasileiro. Ok? Então vamos aqui. A imunidade constitucional da Igreja diz respeito tão somente ao pagamento de impostos. Ok? Essa imunidade não libera a Igreja de atender outras obrigações acessórias. É agora que nós vamos entender o que é uma isenção constitucional, e agora também nós temos as nossas operações acessórias que geram pagamentos de impostos. Ok? Então é isso que a gente precisa começar a compreender. Então, essas obrigações acessórias previstas em lei, como pode ser observado, a gente tem que ter, então, voltando até na aula 5, uma visão ampliada desse bojo todo. Então, primeiro, a igreja tem que ter o CNPJ no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, deve prestar à Receita Federal declaração das suas movimentações econômicas, não paga imposto, mas tem que fazer a declaração anual, né? Tem que apresentar a DIRF. O que é a DIRF? DIRF. É a declaração de imposto retido na fonte. Aonde que entrega? A Secretaria da Receita Federal. No mesmo mês, entregar o informe de rendimento dos empregados para ter efeito do imposto de renda, referente ao exercício anterior, todo mês de fevereiro. Tem que pegar todos os números inerentes aos funcionários e informar a Secretaria da Receita Federal até o mês de fevereiro de cada ano. Então não é porque nós não somos tributáveis sobre o patrimônio, isso é constitucional, mas as obrigações acessórias de fazer declarações, informações sobre a movimentação financeira, todas as obrigatoriedades previstas em leis têm que ser cumpridas pela igreja. Tem muita gente que acha que não, abrir a igreja é isento de tudo. Então não precisa prestar conta de nada, não precisa falar com ninguém, não precisa ter nenhuma administração, não precisa ter nenhum mecanismo de controle, não precisa prestar conta a nenhum governo estadual, municipal ou federal. Ele acha que a igreja está solta no ar. E não é assim. Ok? Vamos continuando. A igreja tem que pagar o INSS dos funcionários, né? Ela tem que reter o imposto retido na fonte quando for para profissionais autônomos que vierem prestar serviços para a igreja. Por exemplo, eu vou contratar um pintor. Esse pintor precisa recolher o seu INSS. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhava, nós contratávamos profissionais autônomos. Então nós só contratávamos profissionais autônomos que comprovassem o pagamento mensal do seu INSS. Como todo brasileiro tem uma certa dificuldade no seu planejamento, o que nós fazíamos? Nós retínhamos o seu carnezinho de INSS conosco. Então nós tínhamos que pagar quanto? R$1.000 para ele? Então a gente deduzia o valor do imposto, a gente pagava o imposto e dava a diferença para ele. Tá, ok? Para que a nossa empresa não fosse incorrida depois em algum problema caso ele não pagasse o imposto. Então todo serviço autônomo de prestação de serviço, enfim, tem que estar atento às obrigatoriedades relativas a essa relação comercial. Ok? Então tem que reter, porque senão a igreja pode ser acusada pelos órgãos públicos de apropriação indébita do erário público. Ok, pessoal? Vamos continuar? Tem que recolher 20% da Previdência Social, né? E para isso é um pouco complexo. Na página 161 do livro, vai explicar que é necessário você ter o quê? Um contador, para ele organizar todo esse mecanismo de controles, para que você possa emitir as guias devidas de acordo com a sua situação.
né? Então pagar o INSS da Previdência Social, ou seja, a igreja tem todas as obrigações trabalhistas em relação aos seus funcionários. Tem que recolher INSS, tem que recolher o fundo de garantia, né? Então, na página 161 está sendo explicado as necessidades. Esses impostos são obrigações acessórias, ok? Há muitas igrejas que contratam funcionários e não pagam nada, não registra, não paga INSS, não recolhe fundo de garantia, não paga as despesas acessórias. Depois a pessoa entra na justiça contra a igreja e o pastor vai dizer que essa pessoa está fazendo algo contra Deus. Não, é direito dela. E é direito da igreja, da instituição religiosa, ter a sua organização eclesiástica, a sua administração eclesiástica em dia, para que você cumpra as leis nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o que são impostos federais. Os impostos federais são os que são recolhidos à União, ao governo federal. Então são eles: o imposto de renda retido na fonte, né? O INSS, né? E o fundo de garantia, né? Por tempo de serviço. Esses impostos geralmente vêm na carga tributária da folha de pagamento, são destinados ao governo federal. Interessante dizer que da mesma forma a igreja não poderá contribuir para o PIS e o CONFINS, né? Sobre o seu lucro, pois não existe gerador para esse imposto. Por que a igreja então não paga o PIS e o CONFINS? PIS e CONFINS é sobre o lucro. A igreja é sem fins lucrativos. Então não há fator gerador para esses tipos de impostos. Por isso que a igreja não tem a incidência do pagamento de PIS e CONFINS, segundo afirma Duarte no seu livro 2003, página 54. Ok? Isso está na página 162 do nosso livro. Agora vamos para os impostos estaduais. Os impostos estaduais são dirigidos ao governo do estado. Ok? E os impostos são o ICMS. Todo produto que você compra tem uma taxa de ICMS. Né? Essa taxa ela é remetida ao governo do estado. Então, se a igreja, eu vou falar um pouco à frente, mas esses são os tributos pagos inerentes à sua operação de circulação de mercadorias e serviços, ok? De compra e venda, né, de algum bem, enfim. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis, Doação e sobre Herança. Então esses impostos incidem sobre o âmbito estadual. Falamos dos impostos estaduais, dos federais, estaduais e agora dos municipais. Na mesma página 162 começa a falar dos impostos municipais que são recolhidos ao município. A qual está integrado o endereço local do templo, ok? Existem muitas situações que a igreja ela abre filiais, né? E aí então precisa de um bom contador para entender essas dinâmicas, porque se está em outro município, quanto à efetividade do pagamento desses tributos em relação ao município onde está inserido o endereço do templo gerador daquele imposto, ok? Então, por isso que é importante esse curso, para que quando você assumir uma igreja, você tenha uma noção de que não se deve fazer nada sozinho ou ao bel prazer. Tem que ter uma assessoria contábil, tem que ter uma noção jurídica, tem que ter uma noção mínima das leis, dos direitos e deveres, para que a igreja seja bênção, ela seja luz do mundo, sal na terra e faça a diferença, sem que ninguém aponte o dedo contra ela como uma contraventora, né? E esse não é efetivamente
o nosso objetivo. O objetivo é de termos a igreja dentro dos padrões legais que regem conforme a nossa Carta Magna. Dos impostos municipais são o quê? IPTU. Pastor, mas a igreja não paga IPTU. Calma, vamos chegar lá. Tá bom? A igreja paga IPTU. Ela pode vir a ser isenta do IPTU, como vamos dizer daqui a pouco. Então, segura aí. Então, são IPTU, o ISS e o ITBI. Mas, pastor, eu fiquei sabendo que a igreja não paga IPTU. Para a igreja não pagar IPTU, você tem que efetuar um certo procedimento. Que procedimento é esse? Está na página 163 do livro Ministério Pastoral, que trata desse nosso curso. Muito bem. Mediante a declaração do artigo 150 da Constituição Federal, a linha B, a igreja poderá ficar isenta do IPTU. Poderá. Ok? Se ela cumprir o seguinte requisito. Eu vou até ler aqui na íntegra o que diz aqui Dutra, dizendo o seguinte: decorrente dessa norma, o não pagamento do imposto territorial urbano, pois é o tributo que incide sobre o templo, mas para que a igreja possa beneficiar dessa imunidade constitucional, presta atenção, é necessário que seja requerida ao município na qual esteja instalado o seu templo, ok? Você tem que entrar com um requerimento para adquirir essa imunidade tributária prevista em lei, ok? Mas não determinada, prevista, ok? Então diz assim, para que você venha então recorrer à isenção do IPTU, você deve providenciar alguns documentos. Então se vale a dica. Primeiro, fazer requerimento ao prefeito do município em papel timbrado com a assinatura do presidente da igreja. Anexar junto o documento pessoal do presidente da igreja, né, o CPF dele, a certidão da escritura do templo com validade de 90 dias, a fotografia das guias do IPTU relativas aos exercícios da petição, a certidão do estatuto da igreja. Lembra que nós falamos do estatuto? Tem que ter o estatuto certificado em cartório. Então levar a cópia desse estatuto da igreja, devidamente registrado em cartório. A fotografia da ata da assembleia, devidamente registrada, que a igreja foi constituída por ata. Lembra que nós falamos na aula 5 da configuração da personalidade jurídica? Então agora, para você fazer uma requisição junto ao executivo municipal, você precisa apresentar esses documentos, né? O comprovante de endereço de água, energia, telefone em nome da igreja, o croquis da planta baixa e da situação do imóvel com indicação das atividades desenvolvidas por ela, ok? A declaração das atividades realizadas num local específico e horário. A igreja funciona assim, assado, em tais dias, em tal horário, para fins espirituais, né, congregacionais, ok? Sociais. A fotografia do balanço do último exercício. Lembra que nós falamos que tem que ter o quê? O livro caixa. Isso foi na aula passada. O livro caixa registrado. Então você tem que apresentar a declaração de que a diretoria não é remunerada, não distribui lucros e não envia dinheiro para fora do país. Você tem que fazer uma declaração. Olha quantos documentos você tem que anexar para levar até o governo municipal para requerer a isenção municipal. Por isso que tem que se ter uma noção clara, não é isso, gente? Tá vendo tanta gente que está com a igreja aí e não tem a menor noção do que é isso, né? Muito bem. Apesar dos documentos, o requerimento para dar entrada no processo de pedido de isenção de IPTU, o livro ainda aqui vai deixar um modelo dessa carta a ser apresentado ao executivo municipal, ok? Outro imposto também que você pode requerer a isenção, da mesma forma do IPTU, você entra com um processo, para o sindicato patrimonial. Sindicato patrimonial. Então, na página 163 do livro,
Da mesma forma, você faz um ofício ao delegado de trabalho e você então apresenta as suas requisições para também ter a isenção desses impostos. Então, vamos começar a entender. A igreja tem a isenção dos seus impostos inerentes ao patrimônio, mas as suas obrigações acessórias geram impostos, naturalmente, que devem serem recolhidos mensalmente, em dia, com todo cuidado e com todo zelo. Ok, pessoal? Muito bem, dando sequência aqui, vai aqui apresentar um modelo para você apresentar ao pedido de isenção do sindicato, ao sindicato patrimonial. Enfim, aqui no livro, finalizando essa aula, na página 167, tem uma frase interessante. A igreja deve contribuir normalmente com todos os impostos destinados a cada atividade. Muito bem. Se a igreja ela é isenta enquanto instituição religiosa sem fins lucrativos, ok? Mas se a igreja tem uma loja de roupas evangélicas, tem uma livraria evangélica, ou seja lá qual for a instituição religiosa. No nosso caso aqui, é um curso específico para obreiros evangélicos, sobretudo da denominação Assembleia de Deus, tá ok? Mas isso ele é abrangente. Você colocou uma loja para compra e venda de produtos. Essa atividade acessória não tem nenhuma correlação à isenção do imposto previsto na Constituição Federal. Essas atividades são tributáveis. Então, a sua loja de vender alimento tem que pagar imposto. A sua loja de roupas tem que pagar os impostos de compra, de venda, os impostos federais, municipais, os estaduais, né? Então, você tem que recolher todos os impostos, né? Então, cabe a cada atividade ter essa noção de leis para serem feitos os pagamentos inerentes a cada atividade que a igreja pode ter de forma acessória. É muito importante termos isso, porque o apóstolo Pedro vai nos alertar para que a igreja não corra risco desnecessário. A falta de informação gera pessoas que acham que o reino de Deus está acima de tudo e de todos. Não, nós estamos na terra, vivemos na terra, respeitamos as leis dos homens, seguimos as leis de Deus, obedecemos as leis dos homens, porque Deus é ordeiro, Deus não é de confusão. A Bíblia diz que Deus é de paz para os que buscam a paz, e a lei busca a paz com todos. Esse é o objetivo da lei, a integração da comunidade para um bem comum. E Pedro vai dizer o seguinte: muito cuidado, tendo o vosso viver honesto perante os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que eles observarem em vocês. Olha, aquilo que eles falam mal, que vocês fazem, tal, quando eles vierem checar, vão ver que estavam errados. Vocês estão cumprindo as leis, vocês estão sendo obedientes às regras e vocês são bênçãos. E vocês não vão denegrir o nome de Deus. Então, que Deus te abençoe. Que esta aula, estude, pegue o livro, estude, marque os textos, para que você tenha essa noção das nossas obrigações enquanto cidadãos, enquanto instituição religiosa, enquanto os nossos direitos de isenções e quanto os nossos deveres dos impostos tributários inerentes às nossas atividades. Que Deus te abençoe, bom estudo, fique com Deus.